para a ciência, o que é o sucesso profissional? Olha o tamanho desse artigo que eu vou ler agora, especialmente para vocês aqui do nosso canal, dos nossos meios de comunicação, que vem lá da BBC News World e da BBC Brasil também. O tópico é a qualidade superestimada que é vital para o sucesso profissional, segundo uma neurocientista de Harvard. Olha o tamanho desse artigo, é importante para Han, deve ser a nossa cientista entrevistada. A autoconsciência na vida profissional não significa apenas autoconhecimento, mas também entender o próprio ambiente e entender quanto é o caso mudar a forma de fazer as coisas. Uma mulher na imagem com uma ideia, com uma lâmpada na cabeça, pensando. Alejandro Milan Valencia, da BBC News Mundo. Há 2 horas, hoje, dia 25, é bem novinho o artigo. Abre aspas, já começa fazendo uma citação. Mais do que nunca, é importante ter noção do próprio lugar na vida profissional, ainda que, principalmente depois da pandemia, os ambientes de trabalho mudaram muito. É assim que Juliette Ham, neurocientista especialista em relações do ambiente de escritório, resume a importância da autoconsciência no trabalho. Ham é uma neurocientista de Harvard e professora de administração da Columbia University que, nos últimos anos, vem pesquisando o funcionamento da mente no ambiente de trabalho, buscando desenvolver novas ferramentas para melhorar o desempenho humano. De acordo com Ham, entender a fundo o lugar que se ocupa dentro de uma empresa é fundamental para ter sucesso. Mas esse conhecimento, acima de tudo, serve para estabelecer metas e estratégias. Abre aspas, nossa pesquisa indica que trabalhar a autoconsciência estimula a criatividade, ajuda a tomar melhores decisões, a se comunicar melhor e construir relacionamentos mais sólidos, diz. Muito bem. No entanto, se trata de uma habilidade pouco conhecida e, portanto, pouco desenvolvida. A BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, conversou com Han sobre essas e outras questões relacionadas ao desenvolvimento profissional dentro do local de trabalho. A BBC News Mundo diz, antes de começar a falar sobre autoconsciência no trabalho, seria interessante definirmos que é um local de trabalho hoje em dia e como ele influencia a mente. Então ela vai dizer aqui o que é um local de trabalho e como este local de trabalho influencia a mente. Juliette Ham responde, bem, essa é uma pergunta muito boa porque tinha uma resposta muito clara antes da pandemia da Covid-19, quando o normal era ter um escritório ou um lugar específico onde trabalhar. Para a maioria das pessoas existia um lugar onde ir para trabalhar e assim receber seu pagamento no final do mês, ou seja, na nossa cabeça existia uma ideia concreta de que é um local de trabalho. Muito bem. Mas depois da pandemia, esse conceito se transformou. Hoje em dia, muita gente trabalha em um modelo híbrido. Outros são nômades digitais. Muitos se tornaram freelancers. E outros espaços de trabalho compartilhados são cada vez mais comuns. Portanto, assim como existem diferentes tipos de escritório, a definição de trabalho também mudou. Para dar uma ideia, os criadores de conteúdo que trabalham por conta própria e sem horário são vistos como um motor da economia. Portanto, a definição de local de trabalho mudou totalmente. Antes era basicamente um local concreto estabelecido como tal pela empresa ou por um prédio, e agora muita gente consegue adaptá-lo ao seu estilo de vida. A BBC News Mundo pergunta, considerando essa mudança, como o local de trabalho afeta as pessoas hoje em dia? Han responde, acho que é mais uma mudança para levar em consideração, e é a mudança geracional. Para além das transformações causadas pelo trabalho remoto ou pela inteligência artificial, ficou evidente que a própria ideia de trabalho também mudou muito. Para as gerações de nossos pais, os chamados Baby Boomers, trabalho significa receber uma compensação financeira e dessa forma progredir na vida. Era só isso que importava, e a opinião dos trabalhadores sobre o escritório nem se levava em conta, nem mesmo o espaço que pudesse afetar-se seriamente de várias formas. Mas, atualmente, a nossa relação com o local de trabalho e com ele pode influenciar nosso desempenho e nossas metas, importa, e muito. Agora temos uma consciência daquilo que nos rodeia e também das pessoas ao redor. Reforço que muito disso veio à tona após a Covid. Só para dar um exemplo, a questão das vacinas. Muita gente foi seriamente afetada por ter colegas negacionistas das vacinas.
e vice-versa. Muitos acabaram sendo isolados ou afetados por seus pares por não compartilharem suas crenças. Por isso, uma das mudanças mais radicais decorrentes da pandemia é talvez a relação das pessoas com seu local de trabalho e com o trabalho feito em troca de compensação financeira. BBC News Mundo pergunta: por isso que você aponta que, em meio a tantas transformações, a autoconsciência é uma habilidade fundamental para o trabalho. Mas o que significa autoconsciência neste caso? A autoconsciência sempre foi tida como uma qualidade, e o que quero dizer é que costumava-se pensar que uma pessoa podia ser naturalmente mais ou menos consciente de um lugar no ambiente de trabalho, mas pessoas acreditam que essa convicção era uma maneira de desculpar certas falhas, ou até de servir para justificar um desempenho fraco. Eu acho que prestar mais atenção ao nosso ambiente de trabalho, ao que nos rodeia, é uma habilidade real que a gente pode colocar em prática, tendo nascido com ela ou não. Acho que a autoconsciência é algo que se pode tanto aprender como ensinar. E enfatizo muito isso porque já vi muita gente achar que sabe o que é autoconsciência. Já conheci pessoas que, que a palavra tem um prefixo auto, acham que se trata de apenas de olhar para si mesmo, ver se são bons nisso ou ruins naquilo, mas o que realmente importa não é só saber como se é, mas qualquer própria relevância no ambiente. Isso vale para muitas situações, mas aqui estamos falando da vida profissional. É mais do que o autoconhecimento. É sobre conhecer a si mesmo, mas também o ambiente e o lugar que se ocupa nesse ambiente é uma autoconsciência. E se a segunda parte da definição mostrar como aplicar esse autoconhecimento para entender os efeitos das próprias ações do trabalho, ou seja, para ter empatia com os colegas e chefe. O que isso quer dizer? Que não se trata de sentimentos pessoais, mas sim entender o que se espera de nós e como podemos executá-lo da melhor forma. Por isso, é importante entender o escopo da autoconsciência no trabalho, na empresa ou na organização, e acima de tudo, repito, entender que não é uma reflexão interna, mas uma reflexão pessoal focada em fazer a diferença no nosso ambiente de trabalho. Realmente é diferente, não é? Não é uma introspecção propriamente só isso, é também, mas é você, a autoconsciência, é saber se você é uma pessoa chata, é saber se você é uma pessoa ridícula, ou se você é muito legal, ou se você é, enfim, saber as suas qualidades e também saber as suas dificuldades, seus erros e acertos. É isso, com o ambiente, saber se encaixar no ambiente de trabalho, acho que é isso, né? BBC News Mundo pergunta: mas você disse que essa habilidade é muito subestimada, por que razão? Han responde: primeiro porque, como disse, não entendemos a importância de se ter clareza sobre o nosso papel dentro de uma empresa ou no trabalho. Acredito que a maioria das pessoas não faz uma avaliação interna para entender seu lugar ou não pensa o suficiente sobre quem é de fato, pensa apenas sobre o seu lado exterior. Vamos pensar em exemplos gerais, relevantes para padrões sociais, como precisar ganhar um tanto de dinheiro, precisar ser feliz, precisar parecer isso ou aquilo. Como vemos, são fatores externos e sem autoconsciência, não há reflexão real sobre o que se desejam essas coisas ou sobre como alcançá-las. Por isso digo que é uma habilidade subestimada, porque muito se fala em adquirir novas habilidades e aprendizados, mas as pessoas, em geral, não pensam em ter ok, tal coisa precisa ser feita, mas por que eu começo? Por onde eu começo? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Como é o ambiente em que circulo? Então, conhecer... muito bem. BBC News Mundo pergunta: você enfatiza que a autoconsciência ou autorrealização não só podem ser aprendidas, mas também apropriadas. Sim, exato. Essa é uma das suas principais vantagens, alavancar o crescimento pessoal. O BBC Mundo pergunta: uma de suas dicas para desenvolver a autoconsciência tem a ver com pedir feedback, pedir críticas construtivas, coisas que outros autores consideram uma falácia. É complicado, responde Han. Mas vamos começar por algo que se ouve há muitos anos, que o feedback é um presente, e é um presente que deve ser aceito mesmo sem gostar nem precisar.
A BBC News Mundo pergunta: mas neste caso, você pode até ser um presente, mas isso não significa que somos obrigados a ficar com ele, certo? Bem, resposta da Han. Bem, é aí que entra a questão da autoconsciência e da crítica construtiva. Quem recebe o feedback pode escolher mantê-lo e incorporá-lo ao seu desempenho ou recusá-lo. A noção geral que a pessoa tem de si mesma e do seu comportamento no ambiente profissional é o que vai permitir aproveitar ou não uma observação sobre seu trabalho, e é uma decisão tomada inteiramente com base no que se deseja alcançar nesse local de trabalho. Se, por exemplo, o Steve Jobs tivesse trabalhado em um escritório de advocacia e recebesse um feedback negativo por não se dedicar o suficiente ao seu trabalho jurídico, ele iria passar a se dedicar seu tempo a processos judiciais quando sua verdadeira vocação era criar objetos que moldaram nossa sociedade e realidade. Portanto, cada um deveria decidir quais críticas construtivas são realmente úteis e quais é melhor deixar de fora. Dito isso, acho que pedir feedback é fundamental para apropriar não somente nosso autoconhecimento, mas também o entendimento do nosso meio e olhar desse para nós. BBC nos pergunta: outro tema relacionado à autoconsciência que você aborda em outras entrevistas é que praticamente norteia este processo. É o da definição de metas. Como é possível fazê-lo sem pecar por falta nem excesso de ambição? Han responde: tem uma fórmula. Ao definir uma meta, deve-se ter certeza de que será possível bater 80% dela, nem mais nem menos. Quero deixar claro que estamos falando de metas no trabalho, não da vida pessoal, onde há outras variáveis. E por quê? E para que funcione é preciso ser claros, explícitos na decisão de objetivos. Outros especialistas além de mim trabalham com essa fórmula, mas para ela funcionar os objetivos não podem ser amplos ou vagos demais, porque para avaliar o próprio desempenho é necessário saber o que se está medindo. Por que 80%? Porque imprevistos acontecem, há objetivos que podem ter um determinado valor no início, mas depois as coisas mudam a figura. E também porque um desempenho de 80% é notável. O respeito disso divide o tema de metas ou objetivos em 3 linhas. Primeiro, as metas operacionais, ou seja, as ações que precisa executar todos os dias, as tarefas diárias, o trabalho básico. O segundo tipo de meta seria o crescimento, aquilo que pode fazer a pessoa crescer profissionalmente, tudo que se relaciona com adquirir novas habilidades para ser melhor naquilo que se faz diariamente. E o terceiro é o objetivo aspiracional, o lugar onde se deseja chegar, seja conseguir um cargo, um salário melhor, uma conta muito desejada pelaquela empresa. Os 3 tipos de meta trabalham juntos e não individualmente. A BBC nos pergunta: uma última pergunta. Falamos muito sobre funcionários, mas como isso se aplica a chefes ou líderes dentro de uma empresa? Na minha experiência, o grande dilema dos líderes é não entender que eles que devem concretizar os objetivos da empresa, pois às vezes acontece de eles colocarem suas metas pessoais por cima da organização, gerando um conflito. Para quem é executivo, ou seja, tem cargo executivo, seja de gestor, coordenador ou presidente, os objetivos profissionais têm que ser os mesmos na empresa, mesmo que existam outros executivos nela. Quando líderes ou chefes perseguem objetivos pessoais, os funcionários ficam desiludidos ou desanimados, porque os veem como líderes para seguir ou para obedecer. Sensacional essa grande lição da BBC.